Você acorda, pega o celular e antes mesmo de sair da cama, sua mente já está em modo tarefa. Responder mensagens, checar e-mails, planejar o dia, resolver o que ficou pendente de ontem. Você ainda nem tomou café, mas já está atrasado. Se isso soa familiar, você não está sozinho. Vivemos em uma cultura que transformou produtividade em identidade. Ser produtivo não é mais uma escolha, é uma exigência existencial. E o mais cruel, mesmo quando você faz tudo, ainda sente que não fez o suficiente. Esse é o paradoxo da produtividade. Quanto mais você faz, menos você sente que fez. Quanto mais você corre, mais distante parece o ponto de chegada. Quanto mais você entrega, mais vazio você se sente por dentro. Mas por quê? A resposta está na forma como fomos condicionados a pensar sobre valor. Desde cedo, aprendemos que nosso valor está no que produzimos. Boas notas, boas entregas, bons resultados. E assim, sem perceber, passamos a medir nossa existência em unidades de desempenho. Você não é mais alguém que trabalha, você é o trabalho. Você não tem uma agenda, você é a agenda. E o corpo sente. A neurociência mostra que o cérebro humano não foi feito para operar em modo contínuo. Segundo estudos sobre ritmos ultradianos, nossa mente atinge picos de foco a cada 90 minutos e depois precisa de descanso. Mas quem descansa hoje sem culpa? Quem para sem se sentir inútil? A verdade é que estamos tentando viver como máquinas, mas somos organismos. E organismos precisam de pausa, de silêncio, de espaço. Mas a cultura do desempenho não permite isso. Ela glorifica o estar ocupado. Ela transforma a exaustão em status. Ela faz com que dizer, estou sobrecarregado, soe como um troféu. E o resultado? Você termina o dia com a lista de tarefas marcada, mas com a alma em branco. Você sente que está sempre atrasado, sempre devendo, sempre aquém, mesmo quando está à frente. Esse é o efeito colateral de uma sociedade que confunde movimento com progresso, que confunde ocupação com propósito, que confunde produtividade com valor. Mas e se tudo isso for uma ilusão? E se o que você chama de produtividade for na verdade uma forma sofisticada de fuga? Fuga de si, fuga do silêncio, fuga da pergunta que mais assusta. Se eu parar, o que sobra de mim? Essa é a pergunta que vamos explorar. E talvez, pela primeira vez, você perceba que o que te cansa não é o que você faz, é o que você tenta evitar sentindo. Você já percebeu como estar ocupado virou uma forma de status? Pergunte a alguém como está. A resposta mais comum não é bem, é na correria, sem tempo, 1000 coisas para fazer. E o mais curioso, dizem isso com orgulho, como se o cansaço fosse uma medalha, como se a exaustão fosse prova de valor. Essa é a armadilha da produtividade moderna. Ela não é mais uma ferramenta, virou identidade. Você não está apenas fazendo coisas, você é aquilo que faz. E se não estiver fazendo, quem é você? A psicóloga Brené Brown chama isso de anestesia socialmente aceita. Estar crazy busy virou uma forma de evitar o contato com o que realmente importa, com o silêncio, com a dor, com o vazio. E a ciência confirma isso. Estudos em neurociência mostram que o cérebro humano opera em ciclos, chamados ritmos ultradianos, períodos de 90 minutos de foco, seguidos de 15 a 20 minutos de recuperação. Mas a maioria de nós ignora isso. Planta reuniões em sequência, responde mensagens no intervalo do almoço, trabalha até tarde e depois se pergunta por que está exausto. A resposta é simples. Você não está cansado porque faz demais. Você está cansado porque nunca para. E o mais perigoso, você se acostuma. Você se acostuma com o sono leve, com a mente acelerada, com a sensação de que está sempre devendo algo, com a ideia de que descansar é perda de tempo. Mas descanso não é luxo, é biologia, é estratégia, é sobrevivência. O paradoxo é que quanto mais você tenta fazer, menos você sente que fez, porque a produtividade sem propósito é como correr em uma esteira. Você se movimenta, mas não sai do lugar. E isso tem um custo.
você começa a se irritar com facilidade, a esquecer coisas simples, a se desconectar das pessoas, a perder o prazer nas pequenas coisas, a viver no automático. E o mais cruel, você começa a achar que isso é normal, mas não é. Você não nasceu para ser uma máquina de tarefas, você nasceu para sentir, para criar, para estar presente. E talvez, só talvez, o que você chama de falta de produtividade seja na verdade um pedido do seu corpo por pausa, por sentido, por vida. Você já percebeu como estar ocupado virou uma forma de status? Pergunte a alguém como está. A resposta mais comum não é bem, é na correria, sem tempo, 1000 coisas para fazer. E o mais curioso, dizem isso com orgulho, como se o cansaço fosse uma medalha, como se a exaustão fosse prova de valor. Essa é a armadilha da produtividade moderna. Ela não é mais uma ferramenta, virou identidade. Você não está apenas fazendo coisas, você é aquilo que faz. E se não estiver fazendo, quem é você? A psicóloga Brené Brown chama isso de anestesia socialmente aceita. Estar crazy busy virou uma forma de evitar o contato com o que realmente importa, com o silêncio, com a dor, com o vazio. E a ciência confirma isso. Estudos em neurociência mostram que o cérebro humano opera em ciclos, chamados ritmos ultradianos, períodos de 90 minutos de foco, seguidos de 15 a 20 minutos de recuperação. Mas a maioria de nós ignora isso. Planta reuniões em sequência, responde mensagens no intervalo do almoço, trabalha até tarde e depois se pergunta por que está exausto. A resposta é simples. Você não está cansado porque faz demais. Você está cansado porque nunca para. E o mais perigoso, você se acostuma. Você se acostuma com o sono leve, com a mente acelerada, com a sensação de que está sempre devendo algo, com a ideia de que descansar é perda de tempo. Mas descanso não é luxo, é biologia, é estratégia, é sobrevivência. O paradoxo é que quanto mais você tenta fazer, menos você sente que fez, porque a produtividade sem propósito é como correr em uma esteira. Você se movimenta, mas não sai do lugar. E isso tem um custo. Você começa a se irritar com facilidade, a esquecer coisas simples, a se desconectar das pessoas, a perder o prazer nas pequenas coisas, a viver no automático. E o mais cruel, você começa a achar que isso é normal. Mas não é. Você não nasceu para ser uma máquina de tarefas. Você nasceu para sentir, para criar, para estar presente. E talvez, só talvez, o que você chama de falta de produtividade seja na verdade um pedido do seu corpo por pausa, por sentido, por vida. A neurociência mostra que o cérebro precisa de espaço para integrar experiências. É no ócio que surgem as ideias mais criativas. É no descanso que o sistema nervoso se regula. É na pausa que a alma respira. Mas a cultura do desempenho não permite isso. Ela te convence de que parar é perder, de que desacelerar é fracassar, de que sentir é fraqueza. E assim, seguimos correndo. Não por ambição, mas por medo. Medo de parar e descobrir que não sabemos mais quem somos sem a correria. Medo de olhar para dentro e encontrar um vazio. Medo de admitir que, apesar de tudo, ainda não estamos satisfeitos. Mas talvez esse vazio não seja um erro. Talvez ele seja um convite. Você já notou como adicionamos metas, tarefas e hábitos na esperança de fazer mais, mas acabamos enterrados no próprio excesso? Em vez de enxergar a produtividade como soma infinita de esforços, a ciência sugere uma abordagem contrária: o pensamento subtrativo. Em um estudo da University of Virginia, descobriu-se que a nossa mente tende a resolver problemas sempre adicionando elementos, mesmo quando remover algo seria a solução mais eficaz. Subtrair não significa fazer menos por preguiça. Significa deliberadamente eliminar o que não serve ao seu foco, ao seu propósito, à sua energia. No livro The Productivity Paradox, lê-se que os grandes realizadores, de Churchill a Einstein, usavam pausas estratégicas para ativar a criatividade e regular o sistema nervoso. Veja na prática. Em vez de acrescentar mais uma reunião semanal, pergunte-se se todas as reuniões são mesmo necessárias.
Corte tarefas pouco significativas, reduza notificações, liberte blocos de tempo para um trabalho focado, sem interrupções. Quando você subtrai, cria espaço para a mente operar em seus ritmos naturais. Estudos sobre ritmos ultradianos comprovam que, a cada 90 minutos de alto foco, precisamos de 15 a 20 minutos de descanso para manter o desempenho cognitivo e evitar a fadiga decisional. O pensamento subtrativo também combate a armadilha da validação externa. Em vez de acumular conquistas para provar valor, você descobre o que realmente importa e elimina o supérfluo. É uma desobrigação emocional. Menos tarefas, mais propriedade sobre o seu tempo e sobre quem você é fora da lista de afazeres. Experimente este exercício. Escolha 3 itens da sua lista diária que lhe trazem pouco significado e corte-os por um dia. Em seguida, anote como se sentiu sem aquela obrigação. Você vai perceber que o que sobra não é só tempo livre, mas clareza e motivação genuína. O paradoxo da produtividade não se resolve adicionando mais, se resolve subtraindo o desnecessário e, assim, descobrindo que menos pode, de fato, significar muito mais. Você já sentiu que, não importa o quanto descanse, continua exausto? Isso ocorre porque pausas superficiais não equilibram verdadeiramente nosso sistema nervoso. Estudos sobre ritmos ultradianos mostram que após 90 minutos de foco intenso, precisamos de 15 a 20 minutos de descanso profundo para manter a clareza mental e evitar a fadiga decisional. Uma pausa genuína respeita esses ciclos. Desconecte-se totalmente, feche os olhos, respire lenta e profundamente. Em vez de adicionar tarefas, experimente subtrair. Desligue notificações, silencie encontros sem propósito e libere blocos de tempo ininterrupto. A ilusão da produtividade nos empurra a preencher cada segundo, mas a neurociência prova que a criatividade e a motivação florescem no ócio qualificado, momentos reservados ao devaneio e à incubação de ideias. A estratégia não é simplesmente fazer menos, mas planejar descansos estratégicos. Winston Churchill dormia após o almoço. Einstein tocava violino para desobstruir bloqueios criativos. Steve Jobs fazia longas caminhadas para estimular insights inesperados. Escolha hoje um desses rituais: uma soneca de 20 minutos, um trecho de violão ou uma caminhada sem destino. Observe como a mente se renova. Outra prática poderosa é o sunset digital. Estabeleça um limite para telas 1 hora antes de dormir, sem scroll, sem e-mails, apenas silêncio ou uma leitura leve. A redução da luz azul e do fluxo de informação permite que seu ritmo circadiano se ajuste, melhorando a qualidade do sono e reduzindo a ansiedade matinal. Para reequilibrar corpo e mente, introduza micropausas ativas. A cada hora, levante-se, alongue braços e coluna, inspire contando até 4 e expire contando até 6. Esse protocolo simples ativa o sistema parasimpático, reduz a liberação de cortisol e aumenta o fluxo sanguíneo para o cérebro, garantindo o foco revigorado quando você retorna ao trabalho. Por fim, experimente a técnica do jornal de satisfação. No fim do dia, anote em 3 colunas: conquistas do dia, mesmo que pequenas, momentos de presença, quando desligou-se do automático, e coisas que você pode subtrair amanhã. Não busque performance, mas aprendizado. Essa reflexão diária reforça a autoeficácia, diminui a necessidade de validação externa e aumenta o senso de propósito, ingredientes essenciais para a verdadeira sensação de realização. Se implementar ao menos uma dessas estratégias por dia, você começará a perceber a diferença: menos cansaço crônico, mais clareza genuína e um novo ritmo de vida que respeita a sua biologia, não apenas as demandas externas. Agora que entendemos o mito da máquina humana, o vício em estar ocupado e a armadilha da validação pelo fazer, chegou a hora de transformar conhecimento em prática. Não se trata de buscar fórmulas milagrosas, mas de inserir pequenas mudanças na sua rotina que revertem o ciclo destrutivo da hiperprodutividade. Comece respeitando seus ritmos naturais. Programe blocos de trabalho de cerca de 90 minutos, intercalados por pausas verdadeiras de 15 a 20 minutos. Nesse intervalo, afaste-se de telas, deixe a mente devagar ou faça alongamentos. Esse protocolo, baseado em ritmos ultradianos estudados pela neurociência, evita a fadiga cognitiva e melhora sua clareza mental. Adote o pensamento subtrativo.
Antes de adicionar mais tarefas, questione a relevância de tudo o que está na sua agenda. Corte reuniões improdutivas, silencie notificações e elimine hábitos que só consomem tempo sem gerar significado. Assim como grandiosos pensadores, de Einstein a Churchill, demonstraram, o segredo não está em fazer mais, mas em fazer o suficiente com foco e intenção. Regeneração estratégica é tão vital quanto o próprio trabalho. Experimente um sunset digital. Desligue dispositivos pelo menos 1 hora antes de dormir e dedique esse tempo a uma leitura leve, meditação ou simples silêncio. A redução da luz azul e do fluxo de informação permite que seu ritmo circadiano se ajuste, melhorando a qualidade do sono e reduzindo a ansiedade matinal. Para ancorar seu progresso, use o Jornal de Satisfação. No fim do dia, em 3 colunas, liste conquistas, mesmo que pequenas, momentos em que esteve presente e o que pode subtrair amanhã. Não busque performance, mas aprendizado. Essa reflexão diária reforça a autoeficácia, diminui a necessidade de validação externa e aumenta o senso de propósito, ingredientes essenciais para a verdadeira sensação de realização. Se implementar ao menos uma dessas estratégias por dia, você começará a perceber a diferença: menos cansaço crônico, mais foco genuíno e a sensação real de ter feito algo que importa, e não apenas de ter corrido o dia inteiro. Lembre-se, produtividade não é sinônimo de valor, e a verdadeira medida de sucesso mora na qualidade da sua vida, não na quantidade de tarefas riscadas. Se este vídeo te trouxe novos insights, ajude o canal a crescer. Comente abaixo qual dessas práticas você vai implementar primeiro. Curta o vídeo para mostrar que valoriza essa discussão. Inscreva-se no Códigos do Ser para receber mais reflexões e ferramentas para viver com mais presença e significado.